Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, 4 de julho, e vamos fazer o nosso vídeo hoje porque no sábado passado eu tive um evento na igreja e não consegui fazer o vídeo, mas hoje, let's go, vamos estar lá. Essa palavra, essa passagem de hoje falou em primeiro lugar comigo, porque é sim, primeiro o Senhor fala conosco e é maravilhoso, é por isso que o cristão deve buscá-lo na sua palavra, porque o Senhor nos aponta aquilo que realmente que estamos precisando, aquilo que o Senhor precisa falar conosco. Amém? Então, primeiro falou comigo e agora eu estou compartilhando contigo. Em nome de Jesus, vamos orar para que o Senhor possa fortalecer a sua igreja, para que o Senhor possa nos fortalecer, nos consolar, nos confortar, nos capacitar para a boa obra que Ele tem a fazer nessa terra, até que Ele venha, e aqui nós estamos, para a glória do seu nome. Amém. Vamos orar? Obrigada, Senhor maravilhoso, pela oportunidade, antes de mais nada, reconhecer que nós não merecemos essa presença tão maravilhosa. Nós não merecemos adentrar o seu trono de glória, Pai. Ninguém merece, nunca merecerá, porque o seu trono é santo, 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 mas a sua palavra diz que nós devemos nos preparar e nos purificar para estar na sua presença, para que as nossas orações sejam ouvidas. Em nome de Jesus, fala conosco nessa palavra, Senhor, essa palavra que vem tão direcionada a nós, tua igreja, teu povo, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Então, let's go. Essa passagem é uma palavra em Tiago, muito, 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 muito abençoadora para nós, igreja, porque muitas vezes nós mesmo, como o povo de Deus, lembra, Tiago é carta de Tiago à igreja. Então, ele está enviando carta para já um povo que já busca Jesus, que já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, que está na caminhada de fé, ok? Então, ele envia essa carta para orientação. Por quê? Nós, seres humanos, nós temos a tendência de caminhar mais segundo as inclinações da carne. Isso faz parte da nossa natureza humana. Nós somos carne, esse corpo ainda jaz nesse mundo, foi amaldiçoado pelo pecado, por isso nós devemos passar pela morte, só não passará pela morte aqueles que estarão vivos quando Jesus vier buscar os seus, e todos nós vamos passar pela morte porque esse corpo é um corpo amaldiçoado do pecado. Então nós continuamos nesse corpo, continuamos nessa carne, nessa vida. O que nós devemos fazer é, como já falamos em vários vídeos aqui, buscar a unção do Espírito Santo de Deus, buscar, 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 conhecer a sua vontade na sua palavra, buscar em oração, em atitudes diárias. Aí nós vamos nos aproximando e o Senhor faz morada em nós. E aí nós podemos ter uma vida cristã feliz, plena na unção do Espírito Santo de Deus. Mas isso não quer dizer que nós não continuamos vivendo aqui nesse corpo. E no mais, temos um inimigo que não desiste das nossas almas. Ele não pensa assim, vou desistir. Ellen, vou desistir dela. Não, ele não desiste. Nós também temos as nossas inclinações da carne. A palavra diz que nós somos tentados, inclusive nessa leitura que nós vamos ter aqui sobre tentação, nós somos tentados pelas nossas inclinações da carne. Nós temos as nossas inclinações da carne. Amém? Mas essa aqui é um alerta exatamente para a igreja, no sentido de que nós devemos realmente nos fortalecer no Senhor e não ceder às questões da carne. Amém? Então, bora lá. Está em Tiago, capítulo 1, dos versículos 5 a 8, e depois a gente pula para os versículos 12 a 18, se não me engano. 12 a 18, ok? Peraí, deixa eu só confirmar aqui o início da leitura. 2 a 8, 2 a 8, tá? Então, bora lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. São provações. Provações são aquelas situações que nós passamos, que nós temos a nossa fé provada.
são situações que vêm à nossa vida, de decisões diárias, de caminho a seguir, que confrontam a nossa fé. Então, são caminhos que para, ao homem parece bom, mas que, segundo a palavra de Deus, eles não são adequados àquilo que o Senhor quer para nós, o caminho que o Senhor tem para que nós temos a seguir na presença dele. Então, isso são provações que nós passamos, que vêm e que nós passamos por elas. Então, novamente, não tende por motivo de toda alegria. Olha lá, muito pelo contrário, não é tristeza, é alegria passarmos por várias provações. Nós passamos por várias provações. Nós continuamos aqui, continuamos seres humanos, estamos aqui neste mundo, passível às coisas que acontecem no mundo, mas ele fala, tende por motivo de grande alegria passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Mas quando nós, pela nossa fé, resistimos a essas situações, e produz em nós perseverança, ou seja, cada vez que nós passamos por uma provação e conseguimos passar segundo a vontade do Senhor, isso produz em nós perseverança, isso tem um resultado positivo em nós. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Né? A aprovação, ela nos completa e isso nos torna íntegros, em nada deficientes. Se está tudo bem, se você não passa por nenhuma provação, ok? Tá tudo excelente, tudo no seu devido lugar. Ponto. Ótimo, muito bem. Mas você não foi provado, ok? É por isso que o apóstolo fala, nós devemos ter por motivo de grande alegria. Por quê? Porque nós estamos sendo provados, mas essa provação ela produz perseverança e essa perseverança nos torna íntegros. Ou seja, você já passou por boa situação, você já passou por provação e você produziu perseverança. Isso nos torna inteiros. Se está tudo bem, como é que você vai saber, meu irmão, se você vai resistir à provação? Se tá tudo bem na sua vida, tudo ótimo, excelente, na bênção perfeita, como você vai saber se você consegue passar por uma necessidade, por uma privação, por uma provação? Ok? Então é isso, isso nos torna perseverantes e íntegros. E nada deficiente, ok? Nada deficiente, ou seja, eu fico bem quando tá tudo bem, eu fico bem quando estou passando por uma provação. Amém? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberdade e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Amém? Se você está passando por alguma situação em que você não sabe como fazer, como proceder, ore a Deus, peça a Deus e busque na palavra dele, porque a palavra dele é a nossa orientação. E se você ainda tiver com dúvida, peça a Deus, ore a Deus, leia a sua palavra e peça ajuda de alguém, de uma pessoa que você considera que tenha maturidade de fé, que tenha um caminho íntegro, que realmente você considera que vai ser um conselho apropriado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Pedir com fé, em nada duvidando. A nossa caminhada é por fé. Então, nós devemos pedir essa sabedoria e receber do Senhor. Ele tem para nos dar. Amém? E é o que nós devemos pedir a Deus para que nós possamos passar pelas provações da vida e entender qual é o caminho que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor é tão maravilhoso, fala tanto, tanto, tanto. Posso dar o testemunho da minha vida, como Ele fala comigo, exatamente naquelas posições em que eu estou necessitando. Eu só
Em nome de Jesus, quero que eu possa responder positivamente aquilo que o Senhor abre para mim, aquilo que o Senhor tem mostrado para mim. Amém. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não, pera lá, eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelos ventos. Ou seja, você pede sabedoria a Deus, mas continua no mesmo caminho, na mesma ação, na mesma atitude, ou seja, você não acreditou que o Senhor poderia te capacitar para aquela situação, para aquela provação. E aí você vai ficar agitado pelas ondas, ou seja, uma hora você tá bem, vivendo segundo a vontade de Deus, outra hora você vai ser puxado de novo, e você vai ficar assim, e assim, e assim, uma hora tá bem, outra hora vai para o outro lado, ou seja, impelido pelas ondas. E aqui o apóstolo fala, a palavra de Deus nos orienta, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo doble, inconstante em todos os seus caminhos, né? Isso não agrada ao Senhor. Não agrada que uma hora nós estejamos plenos na presença dele e outra hora nós estejamos levados pelas ondas. Uma hora de um jeito, o apóstolo, a palavra de Deus diz que não esperemos receber do Senhor, porque nós somos como um ânimo dobro, ou seja, uma hora nós estamos, outra hora nós não estamos. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, como eu disse, em primeiro lugar, o Senhor falou comigo, porque, meus irmãos, muitas vezes a gente mesmo, dentro das igrejas, congregando, fazendo a obra do Senhor, o ser humano tem a tendência de pensar, mas o Senhor sabe o quanto o Senhor sabe daquela oração que eu fiz com lágrimas, o Senhor sabe o pulsar do meu coração na presença dele. E muitas vezes nós estamos caindo nessas provações, nós estamos caindo em tentações. Isso não é a vontade do Senhor. Mas o Senhor sabe que o meu coração é dele. Coração, que foi o que Jesus falou. Aquele que me ama, me segue, obedece os meus mandamentos e eu o manifestarei a ele. Eu me manifestarei a ele. Então, aquele que ama, segue os seus mandamentos, obedece a sua palavra. Amém? Então, não pense que este alcançará alguma coisa do Senhor. Agora vamos pular do 12 ao 18. A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações. Então, quem suporta com perseverança as provações, Senhor, nos dê graça, Pai, para suportar com perseverança as provações que nos vêm, Pai. Em nome de Jesus, é bem-aventurado com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Depois de passar pela aprovação, receberá a coroa da vida eterna, que nada mais é do que, olha, a unção do Espírito Santo de Deus, ok? Lembra aqui a nossa caminhada? Porque tem gente que fala, eu vou suportar tudo aqui, mas também depois que eu morrer, eu vou para o céu. É verdade, isso é verdade. Vamos suportar aqui nessa carne, nós estamos o tempo todo lutando, né? E depois que nós partirmos daqui, nós vamos ter a eternidade garantida com o Senhor. Mas a eternidade, ela começa aqui. Nós temos esse entendimento. A eternidade inicia a partir do momento que o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós temos convicção da eternidade a partir daqui. Então, quando nós passamos pelas provações, tá aqui, tá forte, ok? É uma necessidade, muitas vezes é uma necessidade própria, ok? É uma necessidade própria, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui. Esaú estava com fome. Quem sabe a história de Esaú e Jacó, não é? Esaú estava com fome
e ele tinha o direito de primogenitura, apesar de serem gêmeos, ele saiu primeiro do ventre materno, então ele tinha o direito de receber a bênção da primogenitura do pai, de Isaac. Acontece que ele estava com fome, ou seja, era uma necessidade, e Jacó aproveitou a oportunidade e disse: Olha, eu te dou aqui a minha comida preparada, fresquinha, cheirosa, e tu me dás o direito da bênção. O que ele fez? Ele estava com fome, era uma necessidade própria, tá? Tem coisas na nossa vida que são necessidades próprias do ser humano, ok? Mas ele abriu mão da bênção para se alimentar naquele momento, ou seja, ele valorizou mais a sua necessidade própria da fome do que a bênção de Deus. Quantos de nós, meus irmãos, estamos abrindo mão da bênção de Deus, tá? De chegar nessa posição em que o Espírito Santo de Deus faz morada em nós e nós podemos experimentar a vida eterna a partir de aqui. Quantas pessoas abrem mão por causa de uma bolsa? Let's go! Não é? Quantas pessoas abrem mão da bênção por causa de finalização de um curso? Não é? Quantas pessoas abrem mão da bênção por causa de uma necessidade de física? Ok? E a palavra de Deus diz que Esaú nem com lágrimas se arrependeu daquilo de ter vendido o direito de primogenitura. Nem com lágrimas. Por quê? Porque o Senhor esquadrinha o coração. E ele viu que para Esaú, a necessidade dele continuou sendo mais forte do que a bênção de Deus. Ele valorizou mais a necessidade dele do que a bênção de Deus. Meu irmão, não, nós não devemos isso. Quando eu falo, eu não falo para você, eu falo primeiro para mim. Eu não devo valorizar mais a minha necessidade, e eu falo isso todos os dias, e o Senhor sabe, e todos os dias, né? Eu não devo valorizar mais a minha necessidade do que a presença do meu Deus, do que a bênção do Senhor, do que está realmente na presença do Senhor, de que está me aproximando da unção do seu Santo Espírito, da minha caminhada. Amém? Então, vamos voltar aqui, acho que deu para perceber, né? O Senhor promete aos que, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor prometerá aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta, tá? Tentação, ela não vem do Senhor, a tentação, ela vem de nós mesmos. Às vezes a gente coloca muita carga em cima dos anjos caídos, dos demônios, e vem de nós mesmos, da nossa própria natureza pecaminosa, amaldiçoada no Éden, né? E o Senhor mesmo é que não nos tenta. Não, o Senhor está me tentando. Não, o Senhor quer mais é que a gente passe muito longe das tentações. Agora, elas vêm, porque nós continuamos nesse mundo, né? Porque nós continuamos nesse mundo e let's go, então nós vamos ser tentados. A tentação em si não é pecado. O pecado está em você ceder à tentação, ok? Você ceder à tentação é que é o pecado. Então, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ok? Não tem jeito. Meu irmão, meu amigo, se você está vivendo o pecado, né? Isso pode acontecer até mesmo dentro das igrejas, e acontece, infelizmente acontece, né?
pessoas que estão lá, e às vezes choram na presença de Deus e o Senhor recebe cada lágrima de arrependimento sincero, o Senhor recebe, mas a vontade dele, o juízo dele. Porque, meus irmãos, na mesma intensidade que Deus é amor, Deus é justiça. É na mesma intensidade. Ele não é mais amor do que justiça. Não. Tanto que ele precisou vir como um ser humano, se tornar tão pequeno como um zigoto, não é? E passar por todas as provações que nós passamos aqui, e provações de morte, da maior injustiça que se pode imaginar, não é? Ele precisou passar por tudo isso para nos resgatar. Então ele é amor e justiça na mesma intensidade. Ele, por amor, se entregou para a justiça. Então ele é amor e justiça. Então, não pense você que, mas o Senhor sabe, eu choro na presença dele, mas você continuar no pecado. A vontade dele é que você dê a meia volta, que você viva a conversão disso, porque ele é justiça. E se o pecado está consumado, ele gera morte. Não existe pecado e vida, meus irmãos, não existe. Porque na mesma intensidade que Deus é amor, ele é justiça. Ô Senhor, fala conosco, Pai. Amém. Amém? Então, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir é o óculos, mas bora lá. Dos pais das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não existe variação ou sombra de mudança em Deus. Não, mas no meu caso, eu tive uma revelação de que o Senhor ele é tão misericordioso comigo, pessoalmente, que ele entende o meu pecado e ele já me falou através de XYZ que ele percebe o meu pecado. Irmão, no Senhor não há variação de mudança. Ele é perfeito, único, excelso. Nele não há. Aqui, Deus é top, imutável. Ele é assim. E é assim que ele quer que nós entendamos, e é assim que ele é. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra da verdade, essa palavra, a palavra de Deus, e nós somos as primícias das criaturas. Todos nós éramos criaturas de Deus, toda a criação criada pela sua palavra. E ele nos fez primícias das suas criaturas. Através de Jesus Cristo, o Senhor nos fez filhos junto com Jesus. Então, nós somos as primícias das suas criaturas. Filhos, hajamos como filhos. E quando eu falo isso, eu falo primeiro para mim, porque certamente eu também passo. E tem pessoas que passam por um tipo de situação, tem pessoas que passam por outro tipo de situação. E o Senhor, ele é Deus, Senhor maravilhoso e santo para toda situação. Amém? Vamos fazer outra coisa. A gente fala muito sobre as questões da igreja, meus irmãos. Se você está na igreja e você tem os irmãos lá em Cristo, e você começa a agir com porfia, com discriminação, com diferenças, trata até mal, meus irmãos, não pense que você está agradando ao Senhor. Você não está agradando ao Senhor. Sinto muito em lhe dizer. A palavra de Deus diz que se você tem alguma coisa contra alguém, vá e fale a pessoa, ok? E façam lá os seus acordos. Se a pessoa lhe fez algum mal, chegue e fale, olha, você fez isso para mim. E a pessoa, se for de Jesus, deve lhe pedir perdão, né? Deve pedir desculpas, tentar mudar. O Senhor quer esse tipo de relacionamento. Ele não quer o tipo de relacionamento como é com pessoas que não são tementes a Deus. Amém?
Porque muitas pessoas só focam, pecado sexual, pecado etc e tal, né? Como nós falamos no último vídeo. Quer dizer, tomar um copo de brindar alguma coisa é pecado. Mas comer desesperadamente não é pecado. Tanto a bebedice quanto a gula. E bebedice é bebedice, né? É bebedice. E a gula, que é comer desesperadamente, é, é, é pecado. E a gente deve ter muito, muito, muito cuidado com essas coisas. Amém? Porque muitas vezes, sem querer, nós vamos tendo uma mentalidade religiosa. E assim não deve ser. São pessoas que são muito mais tentadas em outras áreas, ok? É certo que, vamos falar claro, uma pessoa que tem bastante beleza, ela é muito tentada, se calhar, nessa área, ela é muito provada nessa área. Por quê? Porque ela está o tempo todo recebendo investidas, o tempo todo ela recebe esse tipo de influência. Nós temos um caminho para seguir. A pessoa que já não tem tanto, também isso não quer dizer, ok? Porque o inimigo, ele tá aí, ó, alerta. Se ele perceber que você tá carente, olha aqui, a irmãzinha tá carente. Vamos lá, ele lança. Então, nós devemos estar em todos os sentidos na presença do Senhor. Alguns são tentados em certas áreas mais específicas, mas tentados de acordo com a fragilidade de cada um. Então, cada um tem a sua fragilidade e o inimigo conhece e sabe quais são as fragilidades que nós temos. Então, ele vai tentar, através da tua fragilidade, muitas vezes ele até articula uma situação da vida e ele vai articulando. Então, vamos ter bastante noção de que nós temos o inimigo das nossas almas, que essa carne, ela foi amaldiçoada no Éden e nós continuamos vivendo nela, mas em Cristo Jesus nós somos filhos, temos perdão, temos novidade de vida e temos o consolo e o auxílio do Espírito Santo de Deus. Basta que o Senhor perceba e agora, em nome de Jesus, seja esse momento, se você nunca fez isso, e realmente receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não só como Salvador, ele é Salvador, ele foi à cruz, morreu por ti e te resgatou e te perdoa de todo o pecado, todo pecado. Mas como o seu Senhor, o Senhor é aquele que domina sobre ti, aquele que realmente vai ter o senhorio de todas as áreas da tua vida. Isso que a gente acabou de conversar aqui. Então, se for essa a tua situação, em nome de Jesus, que assim seja. Maravilhosa graça é receber do Senhor e Ele te conforta com o som do seu Santo Espírito. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por essa palavra que em primeiro lugar falou comigo, Senhor. Obrigada, porque a cada dia tem ao seu mal. E a cada dia o Senhor tem falado comigo, tratado comigo, me confortado, Senhor, me trazendo a sua presença. Em nome de Jesus, que assim seja também na vida do meu irmão, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda o caminho que devemos andar, nos socorre, nos consola, te revela maravilhosamente a nós, Senhor, porque Senhor amado da nossa alma, e aquele irmão, aquele amigo que agora, Senhor, quer te receber como Senhor e Salvador, que percebe o quanto precisa do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa fazer morada agora, dar o conforto do seu Santo Espírito, Senhor, a graça e a alegria de filho, de salvo, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Glória a Jesus. Tenha um bom final de semana na presença do Senhor. Procure um local onde o nome do Senhor é glorificado, onde o nome do Senhor Jesus é exaltado e seja feliz na presença do Senhor, a paz do Senhor Jesus.